Apresentar rapidamente a Laura, que está abrindo o ciclo hoje, com essa fala de mentira e essa relação de mentira e ficção. A Laura é artista visual aqui da cidade, formada na UNB, né? É ativista, trabalha com arte e educação e mora em Brasília. E eu acho que ela vai falar um pouco sobre essas narrativas autofictícias por meio de auto-performance, mas que está relacionado com uma pesquisa teórica sua, né, Laura? De arte-ficção, né? Então, eu acho que você mesmo pode falar que essa introdução aqui que eu ia falar é um pouco da tua fala, é o resumo do que tem a ver com essa tua pesquisa, então eu acho que isso vai aparecer na fala, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre você, mais um pouquinho sobre você antes de começar, mas a gente já está gravando e vai ser lindo. Obrigada por participar. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, Cia. Muito obrigada, Gisele, e a Valéria Pena Costa também por esse convite. Vocês são maravilhosas. E é uma honra falar sobre mentira e ficção, que é um tema que eu adoro e que eu escolhi não pesquisar academicamente mais, assim, no mestrado, por exemplo. Atualmente eu curso mestrado na Universidade de Brasília. Eu escolhi não pesquisar para eu não tirar um pouco desse carinho pelo tema e transformar isso numa coisa muito objetificada acadêmica. Então, é uma pesquisa que eu faço, mas é uma pesquisa paralela. Por isso, autoficção também. E aí, eu sou ativista, trabalho em Brasília como educadora, arte educadora, como, enfim, várias áreas. E sou mãe do Bento, e feminista, anarquista, e estamos aí produzindo novos modos de existir e encontrando novas formas de, enfim, subverter a realidade em que vivemos. E, enfim. E aí o Maria Laura Maria, o meu projeto de arte-ficção, autoficção, ele se chama assim por uma relação afetiva e familiar, porque existe toda uma historinha assim que eu preciso introduzir. Eu vou começar rápido porque para conseguir entrar no tempo. Tem toda uma historinha que eu preciso introduzir para poder chegar no Maria Laura Maria e por que eu trabalho com autoficção. Maria Laura Maria é um estereótipo feminino, branco, heterossexual, mãe de homem, primogênito, masculino. E cristã, né? Cristã, católica, com todo o estereótipo feminino enrijecido a partir das colonialidades que abarcam a nossa realidade brasileira. Eles trazem. E aí, Maria Laura surgiu o nome porque a minha mãe conta essa história, enfim, como tem uma relação familiar, uma relação com memória, minha mãe conta a vida inteira que quando ela estava grávida, ela ficava ouvindo a vizinha chamar a filha, Laura, Laura, Laura. E aí, com isso, ela começava a sonhar, minha filha vai se chamar Maria Laura. E a minha filha vai se chamar Maria Laura, e ela vai ser assim, assado. E aí, na hora de me registrar, como ela é professora, ela pensou que talvez Maria Laura Teófilo Gonzalez fosse um nome muito grande para a criança aprender a escrever. E ela registrou só Laura Teófilo Gonzalez. Só que acontece que a minha vida inteira, quando eu tinha que ser chamada atenção, levar bronca, e eu não sou uma pessoa pouco aprontona, eles me chamavam por Maria Laura, Laura Maria. E era assim, nessa sequência, Maria Laura, Laura Maria. E esse duplo, vinha comigo, assim, desde a barriga. E não era eu, assim, sabe? Quem é essa pessoa que não está correspondendo com a expectativa da família que precisa de uma intervenção? Então eu comecei a me aproximar desse outro muito cedo. Assim, eu tinha 13 anos, eu já estava fazendo foto performance, antes mesmo, com como que é o nome? Catfishing na internet, porque eu era muito nova. Então, eu pegava foto de qualquer menina, inclusive da Britney Spears eu já fiz. Qualquer menina, branca e loira. E aí eu colocava na internet e falava que era eu, porque pra mim, eu era muito nova, era tudo igual. Então, assim, eu podia fingir, porque era um estereótipo, né? Eu era branca, loira, magra, enfim. Nem sempre magra, mas enfim, mesmo quando não era magra, eu estava usando o estereótipo daquela menina branca, loira e magra, porque também estava sobre as demandas da sociedade. Então, assim surgiu Maria Laura Maria muito cedo, 13 anos já estava fazendo autoficção,
e trabalhando a partir dessas narrativas. Quando eu estava na universidade, eu me deparei com o universo da fotografia, com o universo da filosofia da fotografia, e essa relação com o real, com o verdadeiro, com fotografia documental, fotografia de índice, fotografia, enfim, muitas coisas. Seria uma aula sobre fotografia, sobre ficção e mentira. E aí eu comecei com essa proposta da professora Ruth Souza Moreira Regiane, que criou o Made Up Memories Corp, que é uma empresa de lembranças fictícias, e aí vocês podem jogar no Google, que, enfim, vale a pena. Referência de ficção no DF, no Brasil. E aí eu tive essa proposta de buscar uma forma de encontrar, de construir uma série em autorretrato, autoficção, que, tipo, que contasse uma narrativa. Nessa brincadeira eu construí a Maria Laura Maria, finalmente. E aí eu trouxe ela. Olha, Suian, eu trouxe pra você as imagens. Eu nunca mostro. E aí, só um parêntese antes de mostrar. Eu tava lendo o texto do Ilan e eu fiquei muito empolgada. Eu não vejo a hora de assistir essa live. Porque ele fala sobre os dois mentirosos. E essa live não, essa fala presencial. Ele fala sobre os dois tipos de mentirosos, que é o mentiroso onipresente e o mentiroso onipotente. E aí eu fiquei, gente, eu não posso mostrar a Maria Laura na página do On The Border, porque eu sou uma mentirosa onipotente, eu só posso mentir uma vez. E aí isso é uma trava muito grande. Então eu escolhi algumas obras que eu já expus aqui, não todas. E aí tem também a relação de que eu trabalho com educação infantil. Então tem muitas coisas da minha produção que eu não vinculo. E também aí, enfim, tiveram mudanças no que aconteceu com a ficção. Agora a ficção virou parte da minha vida. Esse aqui é o Maria Laura Maria, que é o projeto que deu início, a série que deu início a esse projeto. É esse, da Carta Borda! Sim! Eu depois te mandei todos pro projeto de Carta Borda da Suian, porque eu precisava circular esses trabalhos. E aí eu tenho uma grande... A Suian já sabe que eu fico, não muda o nome, não é Maria Laura, não muda, esse daí é Laura Gonzalez. E é uma grande crise existencial, gente, para poder lidar com esse duplo. Mas esse aqui foi o projeto que deu início, eu estou tremendo a mão, eu não tenho essa capacidade de segurar o celular assim. E aí, enfim, aí o Maria Laura Maria chegou com essa construção que eu falei, que era esse estereótipo. E então, começar a trabalhar a partir desse estereótipo feminino, a partir desse estereótipo materno, enfim, construído na sociedade, engendrado na sociedade. E aí eu comecei, depois que eu já tinha construído a persona, que eu até então, eu entendo como persona, assim, os teóricos podem discutir sobre isso, mas eu vou deixar, eu sou teórica, mas os outros teóricos podem discutir sobre isso. E aí eu comecei a pensar sobre essa expectativa, né, da minha mãe, no caso, de quando ela estava grávida, de ouvir esse nome. E eu comecei a investigar, então, a questão da expectativa enquanto se espera, enquanto se gesta, isso assim, em 2016. Nessa época, eu ainda não estava perto, assim, de engravidar, de ser mãe, nem de estar em um relacionamento que pudesse, enfim, acabar sendo mãe. Nem imaginar. Mais ou menos. Aí tem a questão da ficção que diz que ela prevê o futuro, né? Mas, enfim. E aí... E aí, enfim, aí eu construí esse projeto chamado Cartas para Maria Laura. Consegui estabilizar o celular e mostrar sem tremer a mão. Cartas para Maria Laura é um tríptico. Deixa eu dar um zoom aqui, que a gente consegue ver. Cartas para Maria Laura é um tríptico composto por 3 retratos, com 3 cartas diferentes e 3 ultrassons. As cartas foram escritas por mulheres que não tiveram filhas ainda, para suas filhas. E o ultrassom é da minha mãe, quando estava grávida de mim. E esse trabalho... enfim, eu vou ler uma carta aqui que é menorzinha, assim, rapidinho, só para ter uma noção. Minha filha terá cabelos claros e pele clara, provavelmente terá olhos claros. Não será assim porque eu queira, mas porque eu sou assim. Imagino que ela será uma pequena cópia minha. Ela será bem ativa e inteligente, mas não do tipo que tem amigos e que vira noite estudando, que não tem amigos e que vira noite estudando, mas do tipo esperta que aproveita as coisas e que se esforça para ter o que quer. Provavelmente vai jogar em algum time de esporte e será muito criativa e alegre e bonita, inteligente e legal.
ela não vai precisar de muito mais coisas no mundo. Tudo que ela quiser fazer para conseguir, para ela conseguir tudo que ela quiser fazer. Assim será minha filha. E, enfim, é mais ou menos nesse nível de projeção do eu, e, enfim, de projeção também de um estereótipo, que essas cartas têm de conteúdo. E aí, com isso, eu finalizei essa etapa da expectativa. Você não quer ler mais uma? Leio. Só para a gente entender, assim, se as ficções variam muito, ou é uma narrativa que tem continuidade dentro da mesma história. Essas imagens são suas? São fotos suas de criança? Não, né? São fotos da Maria Laura, né? Ah, tá, da Maria Laura. Tá bom. Mentirosa, não pode parar de mentir, é difícil. Tem muitas mentiras em vários lugares, mas, gente, é um trabalho de ficção. Uhum. E aí, eu vou mostrar. Então, em geral, nessa série, eu trabalho a partir de repetições para fixar o discurso. Uhum. Então, ela se mantém. O ultrassom é o mesmo nos 3. As crianças... Fica para o olho do observador saber se é a mesma, se não é, se são diferentes. Uhum. E as cartas são diferentes, mas elas têm mais ou menos o mesmo tom. Essa terceira aqui fala assim: minha filha será provavelmente uma loirinha de pele clara e cabelos anelados, como a mãe. E são pessoas diferentes, eu juro. Acredito que ela teria outras qualidades que admiro em mim, como personalidade forte e independência. Não conseguiria imaginar uma filha minha muito diferente disso. A personalidade forte acompanha as mulheres da minha família há gerações. Eu gostaria que ela tivesse planos ambiciosos, tipo ser uma mulher bem-sucedida e casar somente caso encontre um cara bacana que venha a somar, e não diminuir. Embora esse tipo de característica esteja fora do meu controle, eu gostaria que a minha filha pensasse dessa forma. Pretendo criá-la para o mundo e não para mim. Eu a imagino morando fora, estudando fora, ganhando o mundo, assim como eu fiz. Eu gostaria que a minha filha fizesse escolhas sensatas ao longo da vida, embora saiba que nem sempre isso vai ocorrer. Gostaria também que ela não tivesse preconceitos e tivesse a cabeça aberta para as mudanças do mundo. E, por último, gostaria que ela vivesse sua vida de forma que julgasse mais adequada, sozinha, solteira, casada, enfim, da melhor maneira possível para ela. Então, mais ou menos esse tom. Tem algumas que são mais cristão-católica, tem outras que são mais embranquecidas, tem outras que são mais... Depende da carta. Mas são essas 3 cartas, e esse aqui é o Cartas para Maria Laura, que foi essa série que fala sobre, então, projeção, espelho, espectro, enfim, maternidade. Esse trabalho teve em alguma exposição? Teve em 2, 3. Teve na Casa da Luz Vermelha, na Alterofagia. Teve no Museu Nacional, no Retina. Então, você imprimiu, né? Essas fotos foram impressas, ou essas páginas, ou ele é em formato de livro? Como é que é? Então, eu tinha separado para trazer, mas eu vi que eu tinha separado muita coisa. As cartas foram artesanalmente feitas, então elas estão em papéis desgastados e escritos por datilografia, enfim, máquina de escrever. Tem todo o recurso visual, porque, enfim, a ficção. O que é ficção para mim? Enfim, o que é ficção? É você construir essa narrativa que é visual, que tem vários elementos, e esses elementos eles dialogam entre si, e eles constituem esse universo, esse outro real, ou esse duplo. Depende da perspectiva que você está olhando para a ficção. Uhum. Eu olho a ficção como um duplo da realidade em que se produz dentro desse próprio espaço e, às vezes, ele atravessa para outros planos. E a partir dos mimetismos, né? Quando a ficção ela é mimética, ela consegue operar no real de forma, enfim, mimética. Mas não é uma mentira, porque ela não está pretendendo ser o que ela não é. Ela se porta como uma ficção, ela é exatamente o que ela é, mas ela é mimética. Então ela acaba por passar despercebida. Que é, na verdade, o que eu me amarro, que é passar despercebido. É isso, é um processo meio hacker, assim, de existência. Você existe ali, você faz aquilo, mas você passa despercebido dentro de algumas estruturas. Que é, enfim, como ser professora de educação infantil e performer artística ao mesmo tempo. Enfim, é complicado porque tem sobre mim muitas regras que são impostas
por instituições, enfim, pelo ofício. Então, eu estou o tempo todo sendo comedida das formas que eu atuo dentro da minha produção plástica. Então, eu acabei fazendo isso. No começo, isso era realmente uma experimentação fictícia. Aí, depois dessas próximas obras que eu vou mostrar, esse aqui é A Culpa do Gozo. Eu adoro essa série. Eu nunca expus ela, eu nunca imprimi. Ela aqui tá só guardadinha. Ela é de 2016 e ela é essa série de foto performance também, em que eu poso de costas com esse vestido branco em lugares vazios. E essa série ela vai acontecendo e conforme vai tendo mais encontros com outros, esse vestido ele vai ficando mais manchado e sujo. Então, assim, tem várias outras fotos. Essas aqui foram as que eu selecionei. É possível conseguir fazer toda uma passagem assim, do vestido, mas não era o meu interesse mesmo, fazer um trabalho formalista. E mais, assim, tendo esse sentido da narrativa. Então, essa é A Culpa do Gozo, que é essa narrativa. Ela começa nesse lugar vazio e esse vestido intacto. Eu gosto de vestido, é uma metáfora, eu acho que para o feminino e para as discussões de gênero e enfim, para os aspectos tradicionais das discussões sobre gênero. Eu acho que é interessante trazer como elemento. E aí é isso, esse vestido começa a sujar conforme o espaço também vai tendo mais pessoas, também falando sobre os encontros e muito sobre, enfim, os processos de desterritorialização do sujeito. Tem um texto que acompanha essa série também? Essa série não tem texto. É o título. Fala de novo o título. Acho que travou pra mim. Desculpa, eu não ouvi. O título é A Culpa do Gozo. Tá. Então, uma relação, como ela é um trabalho autofictício, eu trago vários elementos que são do meu aspecto biográfico, né? Eu estou fazendo uma autoficção, senão... Mas aí, por exemplo, esse trabalho é assinado, quem é a artista que faz esse trabalho? Como é que vai o nome? Se você vai para uma exposição, quem é a artista? É Maria Laura. Então, aí foi quando tudo mudou, porque... Maria Laura começou a ser um estereótipo emancipado. Eu passo mais tempo pensando sobre do que realmente produzindo imagens, porque eu me amarro mesmo. Então eu produzo, aí eu trouxe. Tadã, olha a Suyão que eu trouxe! Eu produzo, todos os meus trabalhos, eles têm diários, cartografias que contam toda a verdade, que tem o nome de todos os participantes, que desmascara, que constrói todo enfim, o processo de pensamento mesmo. E são super, assim, despretensiosos mesmo. São feitos a partir de um processo de criação. Eu comecei a passar a caneta em cima porque ele já está começando a perder a tinta. Mas aqui tem, assim, por exemplo, essa série que eu gosto muito dessa série, ela está em produção há um tempo, na verdade, porque ela é longa. Elas são uma série de 10 fotografias que eu não me botei um prazo para fazer, porque ela é em fine art e grande formato. E são imagens... É um projeto de cenografia que eu estou começando desde 2017, que é a ideia de construir narrativas fictícias a partir de roupas cenográficas. Então... Fala mais sobre isso. Falo, isso, mas assim... Só pra gente entender, assim. Pra entender a relação... Esse aqui foi o primeiro dele. Na verdade, ele é o capítulo 7, material, então ele é o sétimo, mas ele foi o primeiro a ser feito. Desse cenário, vamos dizer assim, imaginando esses cenários. Sim, porque o que acontece na ficção é que cada elemento que é inserido em cena, ele modifica a narrativa. Então, todos os elementos, eles têm que estar bem compostos, assim, para aquilo que eu quero que o discurso carregue. Então, eu passo muito tempo elaborando todos os elementos e, assim, elaborando a conexão entre eles e a conexão teórica também entre eles. Eu passo muito tempo fritando, assim. Tanto quando eu estava grávida do Bento, eu tive uma grande crise
porque eu tinha medo, eu ficava me perguntando que se nascesse, então, será que eu estaria então me tornando o outro que eu temia? Se nascesse homem, mas se nascesse mulher, então eu iria... Seria eu, Maria Laura, ou a criança seria o meu duplo? Nossa, foi horrível, gente. Gravidez quando você está trabalhando com autoficção. Mas depois de um processo que foi lento, né, do puerpério e aquela coisa, e ao autoconhecimento, a gente chegou que, quando eu cheguei nesse trabalho, que ficou na dúvida sobre se fosse Maria Laura ou não, eu resolvi que ia ser Maria Laura sim, e que Maria Laura ia começar a produzir as próprias obras, que nem Rose Selavi, e que ela seria uma artista emancipada de mim. Uhum. Mas você consegue, ela tem esse lado, esse trabalho, os trabalhos da Maria Laura, eles têm, por exemplo, lado ativo, eles têm características suas ou também pode ter características completamente opostas? Por exemplo... Tem características minhas e opostas. Okay. Desculpa. Não, é isso. Como é que é lidar com esse personagem, sei lá, que não vai ser, de repente, o trabalho de arte dele, por exemplo, ela não é ativista. Só entendeu? Sim, assim. Então, essas são questões que eu perco muito a cabeça sobre. Até porque ela não entraria nesse estereótipo. Mas o que aconteceu depois de um tempo foi que eu deixei, e aí vem a mentira, o diálogo entre ficção e mentira, que eu poderia trazer pra gente. Depois de um tempo de produção, quando eu percebi que Maria Laura tinha se esgotado e ela já tinha se estabelecido no real. Uhum. Então, eu comecei a partir a produção. Eu comecei a me empoderar dela, do outro. Uhum. E comecei a utilizar esse outro. Até porque eu preciso desse outro. Mas, por exemplo, em algum momento como artista, você volta para Laura Gonzalez? Não. Volto. Eu tenho uma série, mas eu não trouxe. Uhum. Eu tenho uma série chamada Autopsicanálise, em que são, eu posso mandar depois, que são essas fotografias, várias dessas fotografias, por exemplo, a minha foto de noiva, da primeira série, queimada, com chifre, com toda rasurada. Aí tem umas outras, tem muita fotografia de E você distingue muito claramente um trabalho que você quer fazer. Esse é a Maria Laura, esse é a Laura Gonzalez. Eu não faço o trabalho artístico como Laura Gonzalez. O único trabalho artístico que eu fiz como Laura Gonzalez foi o Maria Laura. E Maria Laura faz vários trabalhos artísticos. Faz vários trabalhos artísticos. Vários. Desculpa, cortou, Suian. Gisele, desculpa. Travou. Eu não consegui ouvir. Fala, Suian, o que você falou? São várias. A Laura Gonzalez fez Maria Laura, e Maria Laura faz vários trabalhos. Entendeu? Okay. Na verdade, é uma bonequinha russa, uma babusca. Você é uma babusca. Sim. Dentro da outra e vai tirando, puxando. Sim, e tenho algumas orientações ao longo dessa vida de pesquisa poética sobre começar a trabalhar com outros estereótipos também, não só o estereótipo que me acompanhou, de fato, e começar a buscar esses estereótipos femininos e começar a buscar os elementos que transformam todos, enfim, que transformam esses estereótipos em clichês, os elementos clichês que transformam esses sujeitos em estereótipos, na verdade. Que, inclusive, como você afirmou, que contam todas as verdades. Pois é, contam todas as verdades. Porque sim. A Maria Laura, ela tem uma proximidade grande com a Laura Gonzalez, porque, na verdade, ela é originária de uma, me parece, de uma história real, que a sua mãe estava grávida, ia colocar esse nome em você e não colocou, né? Então... Não, mas eu respondo por Maria Laura, por eles, para eles. Não, sim, mas eu estou falando que pelo nome desse duplo, ele está perto, ele está mais perto de você se o nome fosse Suzana, por exemplo, do personagem. Uhum. Eu acho que mesmo psicologicamente,
Você sabendo que você está trabalhando com um personagem que tem um nome que teria sido dado a você e que não foi dado, tem uma mistura grande, né? Assim, até de imaginação. Quem seria essa Maria Laura, né? Que seria eu, Sim. talvez diferente, até por ter tido um nome diferente. Sei lá, um nome diferente pode dar bullying, você pode ser uma criança que vai sofrer bullying, você vai ter uma outra história se tiver um nome diferente, né? Sim, eu escrevi aqui, eu estava lendo hoje, e aí eu acho que responde, que é assim, não é bibliográfico, desculpa, é bibliográfico, estou fazendo tese no mestrado, não é biográfico, não é biográfico, são lembranças, só existe na memória como dispositivo. Por isso é lúdico, por isso é possível construir no presente uma lembrança no futuro. Aí eu coloquei aqui do lado, eu dou vida à minha ansiedade por meio da arte. Uhum. E é isso, basicamente. E aí eu trouxe esse último trabalho, que é o trabalho da construção já sai um pouco desse ciclo ensimesmado e já começa a pensar outros elementos. E tem vários outros trabalhos. Aí tem um que eu não vou conseguir mostrar direito, mas eu vou tentar. Eu trouxe ele fisicamente para mostrar. Porque ele é sobre a construção. Foi o que eu te mandei uma vez, Gisele. Que ele é sobre a construção do duplo. E aí aqui tem um texto sobre o que é um texto desse aqui do Clément Rosset, que é O Real e Seu Duplo, ensaio sobre ilusão. E aí, esse aqui é um papel desses que eu envelheço, todo o trabalho. E aí ele tá todo datilografado sobre o duplo. E atrás tem, tipo, Rose Selavi. E são as formas que eu construo, os pensamentos também teóricos de forma plástica. Afinal de contas, pesquisa também é arte. Então, de quem é esse texto? De quem é esse texto? Esse texto é O Real e Seu Duplo, ensaio sobre ilusão. Eu posso ler depois, se quiser. É do Clément Rosset. Dá tempo? Tava meio Claro. Eu acho que seria interessante, porque também você é uma artista que trabalha, você está incorporando essa parte teórica, né? Também, né? A Gisele travou. Travou? Ela travou. Travou muito? Eu vou ler, então, enquanto ela tá travada. Que a gente passa. Leia. Eu leio de novo, se ela quiser. Será que ela tá travada mesmo? 5, 4, 3, 2... Travou. Já? Já. Ela caiu. Ela caiu. Você vai chamar ela de volta? Só ficou nós duas. Vou chamar, peraí. Tá. Peraí, deixa eu chamar ela. Ai, cadê a Gisele? Ixi, mas ela caiu e desapareceu. Aqui deve ter caído mesmo. Vai lendo e eu vou convidando ela enquanto isso. Tá. Tá escrito assim. A realidade pode ser recusada radicalmente, considerada pura e simplesmente como não ser. Isto que julgo perceber... Opa, vou voltar do começo. Ela chegou. Oi. Vou ler, então. A realidade pode ser recusada radicalmente, considerada pura e simplesmente como não ser. Isto que julgo perceber não existe. As técnicas a serviço de uma tal negação radical são, aliás, elas mesmas muito diversas. Posso aniquilar o real aniquilando a mim mesmo. Adoro essa frase. Fórmula do suicídio, que parece a mais segura de todas, ainda que, apesar de tudo, um minúsculo coeficiente de incerteza pareça vinculado a ela. Esse fragmento de texto é do Real e Seu Duplo, ensaio sobre ilusão do Clément Rosset. E esse aqui é uma impressão sobre a mesma página, uma folha de caderno da Rose Selavi. De certa forma, a criação do personagem, né, desse duplo, também é uma possibilidade de aniquilar o real, né? Assim, de aniquilar o eu, né?
É porque ele pode estar muito... Peraí. Ele pode estar muito próximo ou pode estar completamente distante. É uma possibilidade de aniquilar, né? É uma brincadeira, é um jogo, né? Com essa coisa do eu. E eu acho que no universo da arte é uma coisa muito interessante por várias questões, inclusive pela questão de que é muito importante a assinatura de um artista, por exemplo. Esse trabalho né, o nome, então esse jogo em torno disso, na verdade, está discutindo, acho que a natureza da arte também. Né? Sim. É porque eu também não produzo para o mercado, porque exatamente por isso eu tenho um duplo. Assim, eu não tenho uma lógica vinculada a uma demanda de exposição, uma demanda de tema. Eu produzo porque eu produzo, porque é o que eu sei fazer, eu sou artista. Então, assim, eu achei outras formas, né, de sobreviver economicamente para eu não ter que me vincular a uma lógica em que eu precise adequar o meu trabalho para o mercado, seja esse mercado financeiro, enfim, mercado. Aí tem esse outro, que é com um trecho do Mimetismo e Psicastenia Legendária, do Roger Caillois, que também é muito interessante, eu posso ler. E uma imagem da Greta Stern, que trabalhava na Argentina com fotocolagem e psicanálise. Assim. Essas são as minhas referências para a construção dessa persona, basicamente. Então, só que expressa de uma forma visual. Olho, visão, olhar, órgão, função, variante do desejo. O olho é contingente, pois o que Caillois nos demonstra através dos ocelos e que impressionam, não porque são parecidos com olhos, mas mesmo radicalmente ao contrário, que os olhos impressionam porque são parecidos com os ocelos. Forma, brilho e fascinação. E no mundo animal, veremos as 3 funções básicas do mimetismo. Travestimento, escondimento e intimidação, que supõem, mas dispensam a presença efetiva do olho. Ver e ser visto vendo ou olhando. Quem olha? O que olha? O que eu olho não é nunca o que eu quero ver. Objeto. Transferência, identificação, diferença, amor, fascinação, horror. Aí tem mais um que seria Roland Barthes, só para finalizar. Roland Barthes, porque não pode faltar. E tem o início da autoficção, que é o Bayard, Hipólito Bayard, com autorretrato afogado. No início da fotografia, porque essa minha construção da ficção, ela vem da imagem da fotografia, né? Então, ela está discutindo dentro desse campo. Então, assim, no início da fotografia, ele veio e tirou um autorretrato, fingindo que estava morto, que fez toda uma discussão com a fotografia documental. E, enfim, começou a desconstruir o paradigma de que a imagem, ela era aquela aparição, a imagem era verdade, a imagem era... Enfim. E aí tem a câmara clara, claro, do Roland Barthes. Pode ocorrer que eu seja olhado sem que eu saiba. E disso eu ainda não posso falar, já que decidi tomar como guia a consciência da minha comoção. Mas, com muita frequência, realmente muita, na minha opinião, fui fotografado sabendo disso. Ora, a partir do momento que me sinto olhado pelo objetivo, tudo muda. Ponho-me a posar. Fabrico-me instantaneamente um outro corpo. Metamorfoseio-me antecipadamente em imagem. Essa transformação é ativa. Sinto que a fotografia cria meu corpo ou modifica a seu bel prazer. E aí vem dentro de um paradigma, não sei se é um paradigma, mas dentro de uma questão que é, toda vez que eu sou fotografada, eu acredito que aquela imagem é a imagem de Maria Laura. E por isso, toda vez que algum artista tira foto minha, eu posso utilizá-la como Maria Laura. E são formas de também desconstruir umas lógicas do circuito da arte, assim, porque a gente, enfim, é ativista, afinal de contas é ativista. Então, tem que ficar buscando formas de subverter. Essa série, ela finaliza com esse trabalho meu, Suyan, em costura, sobre papel vegetal. Que é enfim, é difícil porque ele é transparente todo, mas ele é um banheiro, enfim, tem um banheiro desenhado, costurado,
e tem um espelho aqui com uma face sem um outro em frente. Então seria só o reflexo. Então esse outro seria apenas o reflexo sem referencial. Porque é um outro estereotipado, ele não é um outro com uma identidade única, ele é um outro estereotipado, então ele não tem um referencial único. Ele é apenas um reflexo. Assim, para mim, nesse trabalho. Esse trabalho, ele é da mesma série desses outros 3 que você mostrou, né? Que tem o texto... Tá. Começa ele assim... Qual é a ordem? Tem alguma ordem? Eu achei, por enquanto, o primeiro ser o banheiro costurado, bordado, desenhado. Não sei, eu não chamo de bordado, porque eu acho que eu não tive uma prática do bordado. Acho que ele é desenhado com linhas sobre papel. Costurado. Enfim, tem esse banheiro. E aí tem as ordens dos textos, eu não me recordo. Não, acho que eu coloquei o banheiro... Rose Selavi, aí embaixo eu coloquei a da Greta Stern e o último do Bayard. É porque, de certa forma, esse trabalho ele é interessante, que eu estava pensando nele como um tripé, né? Onde você, de certa forma, busca, traz todas as referências, talvez, que são mais importantes ou mais cruciais para o seu próprio trabalho que você está desenvolvendo, e você cria isso dentro da própria ficção, né? Porque você tem um deles que é exatamente com um texto sobre a fotografia, que é o texto Roland Barthes, sim, como se fossem os referenciais teóricos, mas usando também subvertendo isso e transformando também em ficção, né? Quase como ficção. Sim. É porque eles são os referenciais teóricos, né? Eles são. É porque meu vínculo com a pesquisa e a academia é muito forte. Eu estou vinculada com a academia de todas as formas. Assim, nessa época eu estava em 3 grupos de pesquisa. Então. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu estou curiosa. Eu quero saber o que Maria Laura acha de Laura Gonçalves. Ai. Sim. Eu sei. Eu acho que, se for pensar que Maria Laura... Então, as mentiras, as verdades. Enfim, aquele texto, eu queria muito discutir, eu quero muito discutir esse texto dela. Mas, enfim, se for pensar que Maria Laura é essa bela recatada do lar, ela acha Laura Gonçalves um anticristo, né? Porque... é isso. Mas, se você for pensar que a partir do nome Maria Laura, eu estou conseguindo dar vazão a quem eu sou, porque Laura Gonçalves está atrelada à lógica do mercado e do meu trabalho profissional. Então, talvez Laura Gonçalves seja uma covarde. Mas, assim, também. Afinal de contas, eu tenho que fazer tudo. E ainda tem, tipo, várias outras coisas que eu quero fazer, porque isso é um projeto de arte e vida. Então, assim, existe um planejamento a longo prazo. Okay. E por isso que eu não tenho pressa. Sabe? Eu não tenho pressa. 2017, 2021, tempo. Aí eu planto, faço uma horta, então chamo de instalação por um tempo. Você fantasia a tua vida... Interessante, eu não tinha entendido isso, que é uma coisa assim... Sim. Que é um modo de viver também, né? É um modo de viver, tá vivendo sempre nesse duplo, né? Assim. Não Sim, é só porque eu trabalho com coisas que não... Então, não é só um modo de fazer arte, né? Não. Não. Okay. Não, ele afeta completamente todos os campos da minha vida. Não foi só arte também. E aí? A Gisele disse que não só faz arte. Na verdade, você faz arte, literatura. Né? Você faz uma... Você faz arte. Mas literatura é arte. E a literatura? Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis perguntar, o que eu entendi quando ela falou, não, isso é a minha vida, então eu não tenho pressa nenhuma, porque é um projeto a longo prazo. Então, na verdade, é muito mais do que um jogo, vamos dizer assim, uma maneira de fazer arte, é uma maneira de viver. É uma maneira de continuar sendo quem eu sou. Exatamente. E conseguir me inserir nos espaços que não me aceitam como eu sou.
Interessante. Hacker vida. Uhum. Mas por quê? Porque você acha que a Maria Laura é mais aceita? A personalidade? Claro! Ela é a Virgem Maria. Ok. Ok, claro que ela é mais aceita. Assim, é porque também tem toda uma pegada cristã, por isso tem a culpa do gozo. A Maria Laura produziu esses trabalhos que a gente viu, né? Produziu. Então, esse é o tipo de fala que eu me questionei se eu, por exemplo, tinha que entrar on the border, ou se eu entrava com Maria Laura, mas aí, enfim, eu estou tentando trabalhar, ser menos maníaca e conseguir viver a minha vida sem, tipo, ficar calculando o que é. Porque é isso, é um mentiroso do Ilan, gente. Eu preciso muito conversar com o Ilan sobre isso, foi muito bom. Mas é esse mentiroso, então, tipo, complicado. Porque assim, você pensa que a gente... Por muito tempo eu achei que eu tinha dissociação de personalidade por causa disso, mas depois eu descobri que, na verdade, eu desempenho muitos atores sociais, assim, tipo... Eu tenho 5 diferentes trabalhos em que cada um eu desempenho uma função completamente diferente da outra. Então, com isso, eu acabo performando, na noção de performatividade, vários eus. Então, é uma forma de eu conseguir continuar sendo eu, artista, que não quer ser reprimida. Que quer, enfim, trabalhar a partir da livre expressão e várias coisas que não acontecem, assim. Eu levo chamada porque eu postei coisas absurdas. Eu não vou citar aqui porque as pessoas vão saber que são para elas se elas assistirem. Mas, assim, eu levo chamadas profissionais por umas coisas muito absurdas a níveis muito pessoais. Ou a níveis artísticos, porque não são compreendidos. Então, eu acho que, assim, eu consegui sobreviver muito bem. Porque não pode ser revelado, mas, assim, eu trabalho com muitas coisas. E nem todas elas eu exponho. Nem todas elas podem ser expostas. Ativismo. Tem várias questões. Então, é bom você conseguir transitar pelo universo sem ser visto. Assim. Agora, tem uma coisa que você falou no início da fala, que eu anotei e acho incrível, e acho que dá muito pano para manga, que é a ficção prevê o futuro, né? Você falou isso, não né? é minha essa fala. Mas não é minha isso. No início da fala você falou que existe... Não, eu falei, mas não foi criação minha. Tem um referencial bibliográfico aí que eu teria que lembrar. Eu sei que não é criação sua, mas é uma coisa interessante de pensar, né? Dessa, especialmente eu acho que no seu caso, porque como tem esse casamento muito forte entre a arte e a vida, né? Ou seja, não é só um trabalho de arte, né? Um projeto de vida. O fato da ficção prever o futuro não te dá medo das coisas que você cria para os seus personagens? Pensar nessa perspectiva, muito. A responsabilidade, porque é uma liberdade enorme, é uma liberdade, vamos dizer assim, de Deus, né? Você pensar que é você que define tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa trágica se ela realmente prevê o futuro, porque... entende, né? Assim, cria dilemas, né? Assim, eu acho que então poderia ser a ficção pode prever o futuro e não ela prevê o futuro. Ela pode prever o futuro. Sim, mas tem no mesmo jeito que você vai numa pessoa que lê a mão, ela pode prever o futuro, pode não, mas você sai na sua cabeça com aquilo, né? E é esse que é o problema, né? Então, acho que quando você cria uma narrativa, uma história para uma personagem dessas, é muito forte, né? A história, né? Mas eu não sei se dá para ver. Tá vendo esses retângulos vazios? Sim. Tá, então isso foi calculado também, essa questão. Então, tem uma frase que ficou muito na minha cabeça, eu acho que eu sonhei com ela. Na verdade, eu estava muito fissurada na ontogênese do ser em 2017. E aí,
tipo, nos processos de, enfim, de individualização do ser, enfim, enfim, não vou entrar nisso. E aí eu comecei a tentar construir o caminho de volta do lugar onde nunca se esteve. E aí? E aí, esse lugar seria essa cartografia, ele seria marcado por essa cartografia, por isso que tem, inclusive no meu trabalho, muitas essas costuras que são meio só rasgadas no meio das imagens. E aí que eu comecei a utilizar o tarô como suporte, não o tarô, mas a metodologia, o método céltico, não sei se é céltico ou celta, enfim, aquele de 10 cartas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu tirava do prognóstico final para a questão, porque eu nunca soube minha questão até hoje. E, enfim, acontece, que bom, né? Porque já é tão calculado, se eu soubesse qual questão seria pior. Mas eu comecei a fazer esse trabalho inverso. Então, eu parti do prognóstico final para o que se almeja encontrar dentro dessa narrativa, ou o que se teme encontrar, quais seriam as problemáticas. Aí, como os outros vão observar essa questão, como eu estou observando essa questão, o que está à frente dessa questão. E aí eu fazia naquela época, mas ele é um projeto. Ele é esse projeto dessa foto azul com um vestido preto que tinha no final da carta 7, é esse projeto. Aquele é a carta 7 do tarô de 10. E aí, então, o que acontecia? O que estava à frente, e aí eu fazia um diálogo com o Didi Uberman sobre o que está sendo iluminado. Então, o que está sendo iluminado, ele se apresenta à frente, mas ele também está cego, porque existe um excesso de brilho. Então, seria o que está à frente dessa questão, que se mostra quando se olha para a questão. O que está atrás da questão, que seria o que está na penumbra da questão, e para mim é a psicanálise. Então, o que está à frente é a curadoria, o que está atrás é a psicanálise. Tem já toda essa delimitação assim, de campos de diálogo para eu conseguir pensar essas coisas sem cair nesse problema de estar prevendo coisas absurdas para minha vida. Que não é o caso, assim, não seria pelo menos a minha intenção. Mas tem algumas coisas absurdas, por exemplo, sei lá, passar no Rio Branco e continuar sendo foto-performer cabulosa que faz uns ativismos pesados. Por que não? Então, assim, a longo prazo. Também é um reflexo da nossa realidade em que não tem um mercado profissional para artistas bem estruturado para que a gente possa sobreviver de uma forma mais digna. Então, assim, eu acho que talvez se existisse um campo de atuação mais estruturado, que eu pudesse, por exemplo, pôr comida na mesa para o meu filho, talvez eu não estivesse desempenhando um outro e desempenharia apenas Maria Laura. E teria um nome artístico, mas não é o caso. Então isso vai para uma outra ficção. Não é. Não consigo conceber essa realidade. Então, nesse lugar onde eu trabalho, então é isso. Aí tem a base, que é o que sustenta a questão. Aí tem um topo que está acima da questão. Agora eu não consigo lembrar exatamente o que era tudo e o que bloqueia a questão. Então, cada um desse está virando uma carta com o que essa imagem, ela não é uma imagem de carta de tarô, é só a forma como eu consegui pensar para eu chegar nessa... construir mesmo essa metodologia de narrativa. Você usou como uma ferramenta, né? Sim, que é isso, porque eu estou trabalhando com uma cartografia de previsão. Então eu abro as cartas na mesa, e as cartas são as minhas fotos. Que eu quero fazer, que eu estou aqui calculando Agora eu os elementos. bem as suas fotografias que você mandou para o Carta Obra Borda. Que eu ficava... sim. É por isso que eu tenho que falar. Foi um dos motivos que eu aceitei, assim, começar a falar sobre Maria Laura sem ficar nesse controle enrijecido, mas também ela já se emancipou, então eu acho que aquele projeto ali eu já fechei, já foi, eu não consigo mais voltar, ele inclusive me adoece, real, ele me adoece muito. Mas quando eu começo a ir para esses outros lugares em que já é um projeto emancipado, e que eu já entendi que eu estou produzindo em uma área uma coisa, em outra área outra, e a ficção aqui ela começou a ficar uma coisa mais madura, não é tão mais ensimesmada. E eu estou pensando para outros elementos da ficção, que não só os elementos que são do meu contexto familiar, biográfico. E, enfim, fantasiado sobre ele. É isso. Ótimo.